preocupação é mais do vale aqui do Acre, Baixo e Alto Acre. Essa região aqui de Rio Branco, Acrelândia, Passo de Castro, Brasileia, Itaciolândia, porque é nessa região onde tem o que eu lhe falei, as florestas com copa afetada, que vem de 2005. No Juruá, eu falei com um promotor hoje, que atua lá na área ambiental, ele disse que o clima, né, a poluição atmosférica está bem ruim, mas lá nós não temos essa incidência de floresta afetada com copa, não é? E também não temos a incidência de focos de calor que nós temos aqui nessa região. Outra região que preocupa também é Purus e Tarauacá-Imbira. O que a gente percebe é um aumento de número de focos de calor para aquela região. Aqui no Vale do Acre, especialmente Acrelândia, Plástico, a gente vê uma certa, proporcionalmente, uma diminuição dos focos de calor e um aumento de foco de calor para lá, para PJ, Tarauacá, Sena Madureira, aquela região, né, onde mais está aumentando o número de queimadas. E para cá há um decréscimo em relação aos outros anos, mas em compensação nós temos uma área muito mais vulnerável. Mas, Muniz, eu queria fazer aqui um apelo à sociedade. Eu me lembro que em 2005 nós tivemos no Ministério Público uma manifestação no auge da poluição, quando as pessoas, o ar estava irrespirável, nós tivemos pessoas de máscara pedindo providência do Ministério Público. E eu tenho dito e redito isso nas entrevistas, o Ministério Público tem procurado fazer a parte dele, entendeu? Tudo que era possível, né, ser feito, a gente tem procurado fazer, inclusive propôs ação para proibição definitiva de uso do fogo, conseguiu essa ação. Este ano, somente 1 hectare para agricultura de subsistência será autorizado e, nesse momento, estão suspensas as autorizações em razão das condições climáticas. Em 2011 não haverá mais queima e nós temos, e assim, quando passa o período das queimadas, parece que as pessoas esquecem, aí nós somos vítimas, não é, de críticas, o Ministério Público, eu recebo muita crítica, os meus colegas que atuam nessa área recebem, porque nós somos vistos como pessoas que estão atrapalhando o crescimento do Estado ou também, digamos assim, de certa forma, prejudicando famílias de pequenos produtores que querem fazer a sua agricultura de subsistência. Então, assim, a sociedade tem que começar a perceber essa questão das queimadas de uma forma mais global. Nós temos buscado, não é, o fogo zero, digamos assim, porque nós entendemos e todo mundo está vendo que não é possível mais queimar e não há condição climática para isso. Mas a gente tem se preocupado com a questão também das políticas públicas, tanto que na ação a gente pede isso, né? Pede o fogo zero, mas por outro lado que essas alternativas venham também, né, ao Estado e aos municípios. Agora a gente precisa do apoio da sociedade. A sociedade tem que estar apoiando essas ações do Ministério. Agora não dá para queimar, porque não há condições de queima controlada. Você coloca em risco até a vida do produtor. Mas há um período intermediário em que vai ser possível fazer isso. Mas isso Só que existe já na cultura dos nossos homens da floresta que esse é o período real para queimar o que pega fogo. Você não sabe disso, né? Só que eu acho que as pessoas que moram na zona rural, elas mesmas já estão fazendo essa reflexão, porque elas sentiram os prejuízos para a saúde, para o próprio patrimônio deles em 2005. Às vezes, sem querer, acabam destruindo tudo. Exatamente. Se você for conversar eu converso muito com essas associações rurais. O Ministério Público tem essa interface. A gente discute, entendeu? As pessoas querem uma alternativa à queima, né? Parte delas querem isso, porque sentiram os efeitos destrutivos do fogo em 2005, quando ele perde o controle. Agora, o que a sociedade precisa nos apoiar é no sentido de legitimar, nos dar apoio nessa atuação de exigir políticas públicas, de buscar políticas públicas, que, diga-se de passagem, já houve um avanço. O governo tem um programa hoje de valorização do ativo florestal e há uma linha desse programa que é dirigida para o pequeno produtor, não é, com inserção dele, para que ele, com licenciamento dessa área, não é, com incentivos de crédito para isso, com assistência técnica e uma série de coisas. O que a gente precisa é avançar nisso, cada vez mais. Doutora, há uma comissão,
frente em defesa do Rio Acre. O Rio Acre está sempre em constante risco. O Ministério Público tem um setor específico dentro disso também? Está nessa luta também? Nós temos duas promotorias que atuam nessa bacia hidrográfica do Rio Acre, que é a do Baixo Acre e a do Alto Acre. A do Baixo Acre atua nessa região, Rio Branco, Mujari, Acrelhano, Braço de Castro e Alto Acre, lá Brasília, Chapuri e Assis Brasil. Então nós temos dois promotores, duas promotorias de justiça com duas promotoras que atuam nisso. E tem várias ações, né? Eles atuam na frente repressiva e na frente preventiva. Não é? Há inclusive um projeto que está sendo levado à frente pela promotoria do Baixo Acre, que é um trabalho, não é, de verificação das margens aqui da área de preservação permanente do Rio Acre nessa região de Rio Branco. Então a ideia é que a gente possa mapear todas essas áreas, ver quem são os proprietários e tentar a recuperação delas, seja através de um ajustamento de conduta, seja através de uma ação, tentando de forma negociada e se for necessário, nós vamos entrar judicialmente. Isso foi concebido e vai começar a sua execução. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Caso a senhora queira acrescentar algo, ainda há tempo. Não, o meu apelo, primeiro é a população daqui de Rio Branco, né, para evitar queimar. Não tem sentido, na situação atual que nós nos encontramos, com o clima que nós vivemos hoje, a poluição atmosférica que todos nós estamos sentindo na pele, alguém sair queimando lixo ou qualquer outra coisa. Né? Nesse sentido, o Ministério Público vai atuar repressivamente de forma exemplar, porque o cidadão que queima nessas condições, ele quer ser tratado mesmo à margem da legalidade, né? Porque falta, como eu disse antes, até espírito de solidariedade e espírito cívico. Então esse é o meu apelo. Eu estou apelando aqui até para a solidariedade das pessoas. E na zona rural também, o meu apelo é que os produtores rurais, quem tem autorização, porque para queimar tem que ter autorização, elas estão suspensas, eles têm que saber disso, porque no momento não há possibilidade de queima controlada. E essa autorização já diz, é para queima controlada nesses casos excepcionais de agricultura e subsistência. Então que esperem mais um pouco. Antes de encerrar esse bloco com a doutora, a gente reconhece aqui o esforço do Poder Público, notadamente do governador do Márcio, que baixou um decreto, ou melhor, editou um decreto convocando as secretarias. Eu quero fazer, inclusive, um comentário com relação a isso. Realmente, esse ano o governo, e aí temos que reconhecer o mérito. Não, temos que reconhecer o mérito do governo, que se adiantou, né, porque 2005 nós somos todos pegos de surpresa, se adiantou, decretou o estado de emergência ambiental e tem mobilizado todos os órgãos da administração no sentido de prevenir uma tragédia maior. E o pior de tudo é que alguns colegas da imprensa até fazem uma relação, o governador pensa que esse combate incêndio por decreto não é por aí. Isso tem um valor simbólico. Exatamente. Inclusive, digamos, a sala de situação, né, o comitê de gerenciamento dessas crises está dentro do gabinete do governador, o que mostra que isso é prioridade. Eu não devo entender. Exatamente. Acho que isso é uma demonstração de boa vontade e de vontade política. Pode até não dar certo, mas já. Exatamente. O primeiro passo é cuidar. Né? Muito bem. Um abraço, doutora. Eu é que agradeço a